Boa tarde a todos, espero que vocês estejam bem. Hoje irei contar meu relato, que deu um pouco de trabalho, mas aqui está. Me chamo Elisângela e quando era jovem fui morar no sítio do meu cunhado. Me casei com meu esposo aos 18 anos e como ele trabalhava com o irmão, foi mais fácil ficarmos lá com eles. Era um lugar afastado da cidade. A casa era grande e tinha um pequeno depósito ao lado onde se guardavam sacos e ferramentas. Morávamos todos juntos. Meus sogros já haviam falecido, então não havia mais ninguém além de nós. Minha cunhada se chamava Brenda e eu sempre me dei bem com ela. Ela tinha 2 filhos pequenos que eram muito arteiros, mas também muito carinhosos. Eu ainda não estava grávida, mas tinha muita vontade de ter minha própria família. Às vezes doía ver Brenda brincando com seus filhos e eu me perguntava quando chegaria minha vez. Nesses dias eu cuidava de muitas coisas da casa. Lavava a louça e a cada 3 dias lavava a roupa, sempre levando o burro comigo para carregar as roupas sujas. Era um animal muito dócil, obediente e meu companheiro. Eu colocava os sacos de roupa nas costas dele e ia devagar pelo caminho de pedra que levava até o rio. O rio não ficava tão longe, mas era preciso atravessar uns matagais e passar por uma parte onde o barro era muito escorregadio. Em tempos de chuva, tudo ficava mais difícil. Antes eu ia com minha cunhada, mas desde que o filho mais novo dela nasceu, quase não podíamos mais ir juntas. Ela ficava cuidando do bebê e eu me oferecia para ajudá-la com as roupas. Me dava ternura ver aquelas roupinhas tão pequenas penduradas no varal junto com as minhas. Eu gostava de ir ao rio, pois lá me sentia tranquila. A água era gelada e cristalina, vinda direto da terra. O som que fazia ao bater nas pedras me acalmava. Às vezes eu ficava um tempo sentada na beira, tirava as sandálias, colocava os pés na água, fechava os olhos e pensava em coisas boas. Principalmente em como seria minha casa se um dia tivéssemos que sair dali. Também ficava imaginando se algum dia eu poderia ter uma filha com os olhos verdes do meu marido. Gostava daquele silêncio. Não havia mais nada além do som da água e dos passarinhos que passavam voando de vez em quando. Foi numa dessas vezes que senti como se alguém estivesse me seguindo. Sempre era na mesma parte do caminho, bem onde o passo ficava mais lento por causa do barro. Eu tentava seguir com cuidado, porque o burro escorregava se fosse muito rápido. Me concentrava em não cair, mas daquela vez não conseguia parar de olhar para trás. Era uma sensação muito estranha, como se alguém estivesse bem atrás de mim, mas sem fazer nenhum barulho. A única coisa que se ouvia era o estalo das folhas secas e um tipo de murmúrio bem baixo que eu não conseguia entender. No começo pensei que fosse imaginação minha, onde talvez eu estivesse nervosa ou cansada. Porém, depois comecei a perceber coisas mais claras, como passos de verdade, não de animais nem de pássaros. Eram passos de alguém que caminhava devagar, mas com firmeza, entre as árvores. Eu sentia medo de olhar, e quando criava coragem e olhava, não via nada. Mais de uma vez gritei o nome do meu marido, também o do meu cunhado, caso ele tivesse vindo me procurar, mas ninguém me respondeu. Eu sabia que era estranho alguém vir por aquele lado sem avisar, e ainda mais àquela hora. Me dava vontade de correr, mas o burro carregava as roupas e eu não podia deixá-lo ali sozinho. Uma vez foi mais claro. Vi uma figura se mover entre as árvores, como a silhueta de um homem de chapéu. Não consegui ver o rosto nem os detalhes da roupa, só uma sombra escura parada entre os troncos. Era alta e parecia estar quieta, só me olhando de butuca. Quando pisquei, não estava mais lá. Às vezes eu estava lavando e olhava para o burro. Eu o deixava amarrado a um tronco que ficava a alguns metros do rio. De lá eu podia vigiá-lo enquanto ensaboava as roupas. Não sei como explicar, mas havia momentos em que o animal parecia estranho, como se algo o incomodasse. Movia as patas com desespero e puxava a corda como se quisesse se soltar.
Eu tentava não dar importância, mas por dentro sentia um desconforto difícil de ignorar. Isso acontecia principalmente quando o dia estava nublado ou quando o vento gelado vinha dos morros. O burro começava a se mover muito. Às vezes eu parava com as mãos cheias de sabão e ficava apenas olhando para ele. Não havia ninguém por perto. Uma vez o vi olhando fixamente para o mato. Ele estava com as orelhas em pé e o olhar preso num ponto entre as árvores. Até parou de se mover, como se algo estivesse ali observando-o. Também olhei, mas não vi nada. Em outra ocasião, ele começou a zurrar tão alto que me assustou. Corri para ver o que era, mas não havia nenhum animal ou pessoa por perto. Tentei acalmá-lo como pude, acariciando sua testa. Falei com ele baixinho, embora meu coração também estivesse na garganta. Uma tarde aconteceu algo que até hoje posso desenhar de tão perfeito que me lembro. Não importa quanto tempo tenha se passado, sempre que me lembro, sinto a mesma coisa no peito. Era quase noite e eu já voltava para a casa depois de arear algumas panelas. O sol estava se pondo atrás dos morros e tudo parecia meio alaranjado. Eu vinha cansada, mas tranquila. Já tinha terminado de lavar e o burro caminhava devagar à minha frente, com as roupas bem amarradas em seu lombo. Mas justo ao passar pela parte do caminho onde sempre tem lama, tudo mudou. Tinha chovido forte há alguns dias e a terra ainda estava fofa. Era difícil caminhar sem afundar. Eu ia com cuidado quando ouvi um fardo cair no chão. As roupas haviam se soltado e se sujado todas de lama. Fiquei um pouco irritada, pois já estavam limpas. Me aproximei rápido para pegá-las, me agachei com cuidado para não me sujar mais ainda, e então foi que ouvi uma risada baixa, mas muito clara. Travei na hora. Levantei o olhar pensando que talvez alguém estivesse vindo pela estrada, mas não havia ninguém. Apenas o burro que me olhava fixamente. Não se movia, apenas me olhava. Pensei que talvez tivesse imaginado, mas então ouvi de novo. Dessa vez não foi uma risada. Foi uma voz que disse: "Vamos ao rio lavar de novo." Senti como se formigas percorressem todo o meu corpo. Dei um passo para trás sem tirar os olhos do burro. De qualquer forma, o animal continuava parado me olhando. Quando olhei em volta, não havia mais ninguém por perto. Eu queria acreditar que era uma brincadeira ou que eu estava enlouquecendo, mas naquele momento ouvi a mesma voz de novo. "Seu marido vai te bater se você chegar com a roupa assim." E depois riu. Era o burro quem estava falando comigo. Não soava como a voz de uma pessoa, soava de outra maneira. Senti os olhos se encherem de lágrimas e a garganta travou por completo. Não conseguia me mover. O burro não parava de me olhar, mas não era como antes. Agora era um olhar que me atravessava. Bem, era como se soubesse tudo sobre mim, ou como se estivesse zombando. E o que vi depois tirou meu fôlego. O burro sorriu, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Gritei com tudo que tinha dentro de mim e saí correndo sem pensar. Não sentia o corpo exausto, apenas corria. Sabia que o que tinha presenciado não era possível e não deveria estar acontecendo. Mas aconteceu, e desde aquele dia nada mais voltou a ser igual. Quando cheguei em casa, estava com a pele pálida de susto, as mãos frias e mal conseguia respirar. Mal conseguia caminhar direito. Minha saia estava coberta de lama até os joelhos. As pernas tremiam e o rosto estava molhado de tanto chorar. Nem conseguia falar direito, só gaguejava. Lembro que a primeira coisa que falei foi que o burro tinha falado comigo. Repetia como podia. O burro falou comigo, mas nem eu acreditava no que estava dizendo. Sentia que tudo era tão irreal que me dava medo escutar isso sair da minha própria boca. Minha cunhada foi a primeira a sair quando me viu. Me ajudou a se sentar e me deu água. Depois me perguntou o que tinha acontecido, e quando consegui contar o que vivi,
percebi no rosto dela uma mistura de preocupação e confusão. Disse que não havia ninguém mais, só o burro. Ela tentou me acalmar, dizendo que talvez eu estivesse muito cansada. Chegou até a perguntar se eu não tinha batido a cabeça. A situação ficou por isso mesmo, e não se falou mais sobre o assunto. Minha cunhada depois contou para o marido, mas ninguém deu muita importância. Eu tentava agir normalmente, mas por dentro me sentia incomodada. Havia algo que eu não conseguia tirar de mim. Às vezes ficava olhando o burro de longe. Ele sempre ficava debaixo da árvore grande ao lado do curral. E embora o animal parecesse calmo, até dormindo, me dava medo observá-lo por muito tempo. Era como se por trás daquele olhar manso houvesse algo mais. Desde aquele dia não quis mais voltar ao rio. Comecei a lavar a roupa ao lado da casa. Usava a pia, mesmo que o espaço fosse apertado. Quando dava, pedia para a Brenda me acompanhar, pois me sentia mais segura com alguém por perto. Embora tudo parecesse ter voltado ao normal, eu não parava de pensar no que vivi, principalmente naquela risada. Não sei se o que aconteceu com o burro tem a ver com os passos que ouvi no mato ou com a silhueta que vi entre as árvores, mas há algo nisso tudo que ainda não sai da minha cabeça. O que era aquela coisa? Em muitas regiões da América Latina, acredita-se em uma prática conhecida como transferência de doença ou troca de alma. Segundo essas crenças, um bruxo ou curandeiro pode transferir uma doença mortal de uma pessoa para outra por meio de rituais, alimentos enfeitiçados ou feitiços. Vou tentar ser bem breve. O que aconteceu comigo e com minha namorada é algo difícil de acreditar. Na verdade, acho que se não tivesse acontecido conosco diretamente, eu não seria capaz de acreditar. Tudo começou quando nos formamos. Já éramos namorados praticamente durante todo o tempo de faculdade e estávamos mais do que certos de que queríamos passar o resto da vida juntos. Por questões econômicas, achamos que seria mais fácil pagar um apartamento do que cada um morar sozinho. Como éramos recém-formados, não conseguíamos emprego com facilidade, e isso nos fez começar a trabalhar rapidamente em áreas que nem sequer eram da nossa formação, apenas para poder pagar as contas. O lugar que alugávamos era muito caro, e não podíamos continuar pagando. Sabíamos que teríamos que nos mudar, mas como muitos sabem, é um pouco complicado encontrar um bom lugar na cidade. Os lugares baratos costumam estar em áreas perigosas, e como ambos tínhamos empregos que nos faziam sair tarde, andar por essas regiões não era a melhor ideia. Estávamos desesperados por encontrar um bom lugar que fosse fácil de pagar. Foi então que um dia, depois do trabalho, minha namorada me disse que tinha encontrado um papel de apartamentos para alugar em uma área que, embora não fosse a melhor da cidade, também não era a pior. Ela mencionou que tinha tido uma espécie de pressentimento e acreditava que talvez pudéssemos encontrar algo mais acessível por lá, embora o panfleto não informasse os preços. Então ligamos para o número que aparecia e atenderam. A voz do outro lado era de uma pessoa bastante idosa. Era uma mulher e, quando perguntamos o valor dos apartamentos, ela respondeu com outra pergunta. Quanto estão dispostos a pagar? Isso foi estranho, mas achamos que talvez ela fosse o tipo de pessoa que não queria gente tentando barganhar, e por isso deu uma resposta tão direta. Respondemos com honestidade sobre nosso orçamento, e ela imediatamente disse que sim. Ficamos muito surpresos, mas ao mesmo tempo muito felizes. Ela disse que se quiséssemos poderíamos ir ver o lugar naquele mesmo dia. Como nós dois estávamos com tempo, fomos. Uma vez lá, fiquei muito surpreso com o local. A zona em que ficava, que não vou mencionar pela minha segurança, parecia muito tranquila e segura.
Já dentro do local, percebemos que aparentemente estaríamos sozinhos. E com isso quero dizer que, embora estivéssemos acostumados a apartamentos compartilhados, esse não era assim. Parecia mais uma casa que em algum momento havia sido muito grande e que agora estava dividida em 2 seções. Dava para notar porque as construções pareciam mais recentes, enquanto o restante da casa já estava um pouco velha, mas bem cuidada. A senhora era alguém que se expressava de forma muito elegante e não parecia o tipo de pessoa que precisaria alugar parte da casa para se manter. Bom, assim que vimos o local, ficamos completamente maravilhados. Como disse, não era um apartamento qualquer, era como se fosse uma mini casa. Tinha uma sala espaçosa, um pedaço de quintal onde podíamos estender roupas e guardar coisas. Não estávamos acostumados com tanto espaço. Tanto eu quanto ela já estávamos habituados a viver em lugares muito pequenos, então não podíamos acreditar que ela estava nos alugando por aquele preço. Quisemos ter certeza de que ela tinha entendido bem e não pensava que íamos pagar mais. Um lugar como aquele certamente custaria mais do que podíamos pagar naquela época. Mencionei o preço em voz alta novamente, e ela pareceu bem casual, como se já soubesse. Isso nos animou ainda mais. Sabíamos que devíamos fechar o acordo antes que ela se arrependesse. O curioso é que, embora ela não parecesse entender muito de ser proprietária, e com isso quero dizer que não cobrava como se esperaria, havia algo que ela tinha deixado bem claro. O contrato para morar ali deveria ser de 1 ano, durante o qual ela garantia que o valor do aluguel não subiria. Ter essa segurança de 1 ano morando ali, podendo pagar com empregos que não davam muito retorno, nos pareceu ótimo. Ela só tinha uma regra para nós. Embora houvesse apenas uma porta para entrar e sair, não devíamos nos aproximar da parte que era de sua propriedade. Isso nos pareceu muito razoável. Ela nos deu o contrato, e ali parecia que tinha sido feito por alguém que não entendia muito bem como funcionava, porque não dizia nada sobre coisas comuns. Não quero dizer que tinha cláusulas estranhas, mas era um contrato muito curto, que dizia apenas que o prazo era de 1 ano, o valor do aluguel, e que não devíamos nos aproximar da propriedade dela. Isso nos pareceu estranho, mas pensamos que talvez fosse uma senhora recém-aposentada que só queria um pouco de companhia e não se importava muito com quem alugava. Sempre tivemos um bom histórico de comportamento e sabíamos que não causaríamos problema algum. Pensamos que, olhando bem, ela tinha tido sorte de encontrar pessoas que não quisessem se aproveitar de seu pouco conhecimento e gentileza. Agora acho importante mencionar. Ao entrar, dava para ver, por assim dizer, um dos quartos da casa. O restante estava cercado, coberto por uma espécie de tela. Não podíamos ver o resto da casa dela. Digo isso porque lembro que, na primeira vez em que tive um turno noturno, já estando instalados lá, ao chegar, a primeira coisa que notei foi que as cortinas da casa estavam abertas, assim como a janela. Estava muito calor, e isso não me pareceu estranho. À primeira vista pensei que a senhora estivesse sentada em uma cadeira, assistindo televisão ou algo assim. Pensei se devia cumprimentá-la ou apenas seguir em frente, mas ao me aproximar mais para virar em direção ao nosso lado da casa, percebi que não se tratava da senhora, mas de outra pessoa. Era um homem, mas não era preciso muita observação para perceber que ele estava doente, e provavelmente em estágio terminal. Não sei como descrever, só dava para notar que seu corpo inteiro estava fraco, os olhos fundos, e naquele momento tive a sensação de que ele estava muito mal mesmo. Quando estava prestes a passar, lembro que ele virou e me olhou, e aí percebi que também usava oxigênio. Dei um sorriso desconfortável porque não sabia como reagir, já que não esperava ver alguém assim ali, e segui meu caminho. Uma vez em casa, contei para minha namorada e ela achou muito triste, pois uma mulher daquela idade ter que cuidar de alguém em estado terminal não devia ser fácil.
Ela pensou que talvez por isso o aluguel fosse tão barato, porque ela precisava pagar as contas de alguma forma, e qualquer tipo de dinheiro era melhor do que nada. Também pensei nisso e me senti mal, mas nós também estávamos numa situação econômica ruim. Não seria possível pagar a ela o que realmente valia o aluguel daquele lugar. No fim das contas, embora tenhamos conversado sobre isso, acabamos deixando o assunto de lado. Afinal, as pessoas têm problemas o tempo todo e não era como se pudéssemos fazer algo por ele. Lembro bem que na manhã seguinte a senhora me cumprimentou. Eu estava descendo porque precisava ir até a loja comprar algumas coisas para o café da manhã, e quando voltei encontrei minha namorada muito alterada. Ela dizia que tinha visto alguém no espelho do banheiro. Tentei acalmá-la, mas ela estava muito assustada. Disse que tentou limpar o vapor com a toalha para poder se ver no espelho, mas não viu seu rosto refletido, e sim o de outra pessoa. Assim que ela me descreveu, percebi que se tratava do mesmo homem que eu havia visto na noite anterior. Pelo jeito como ela descreveu, não havia muito o que eu pudesse fazer, pois não parecia que ele tinha estado atrás dela, mas sim que no lugar do rosto dela, ela viu o rosto daquele homem por um instante. Tentei tranquilizá-la dizendo que talvez ela não tivesse visto direito e que talvez tivesse ficado muito abalada com o que eu havia contado na noite anterior. Ela negou no começo, mas quanto mais pensava, mais concordava com a minha explicação. Afinal, ela era uma pessoa muito sensível e esse tipo de coisa a afetava mais do que a mim. No trabalho que ela tinha, os turnos da manhã eram mais comuns do que os meus. Em geral, ela chegava em casa por volta das 4 ou 5 da tarde. Em um desses dias em que chegamos juntos, eu cheguei aproximadamente uns 40 minutos depois dela, e sobre a mesa havia comida. Fiquei surpreso por ela ter preparado tudo tão rápido, e comentei isso. Ela me respondeu que não tinha preparado, que a dona da casa havia nos levado a comida. Ela tinha se oferecido para cozinhar para nós, obviamente por uma quantia em dinheiro. Ela me disse que tinha aceitado porque ainda sentia pena da situação que a mulher estava passando com seu familiar e pensou que ela só queria tentar ganhar um dinheiro extra. Comentou que os custos não eram altos e praticamente ela só cobrava pelos ingredientes. Achei estranho, mas quando me disse o valor também achei muito razoável. Nos pouparia bastante trabalho extra. Acho que esse foi o maior erro. Com o tempo, algo começou a acontecer conosco, e situações estranhas começaram a ocorrer na casa. Por exemplo, apesar de jurarmos ter deixado certos objetos em um lugar, ao amanhecer estavam em outro completamente diferente, a ponto de uma vez eu encontrar as chaves da minha moto dentro da geladeira. Mas isso não era tudo, já que começaram a aparecer hematomas em nossos corpos. No início não percebemos, pois apareciam em locais difíceis de ver, como nas costas, ou no caso da minha namorada, na nuca sob o cabelo. Pensamos o pior, então fomos ao posto, mas nos disseram que era uma deficiência de ferro e receitaram algumas vitaminas antes de nos mandarem para casa. Por isso mesmo que continuassem aparecendo, já não dávamos tanta importância, achando que era apenas o que haviam nos diagnosticado. Isso continuou até que um dia minha namorada não quis mais sair da cama. Disse que se sentia muito cansada naquele dia e que achava que ia pegar um resfriado. Dizia que o corpo todo doía e que talvez precisasse ficar em casa, porque não conseguiria encarar o deslocamento e outras coisas. Pediu licença do trabalho e eu respondi que tudo bem, e fui trabalhar. Mas o que pensávamos que duraria apenas 1 ou 2 dias acabou se transformando numa doença que nem mesmo os médicos conseguiam identificar. Não havia um sintoma claro, era algo que ela sentia. Dizia que seus músculos estavam muito doloridos e as pernas fracas. Sempre que tentava se levantar, caía no chão porque não conseguia se mover sozinha. Os hematomas começaram a aparecer maiores e em lugares mais visíveis. Não entendíamos o que estava acontecendo.
mas apesar de fazerem muitos exames, nenhum apontava nada. Chegaram ao ponto de nos dizer que ela estava inventando tudo. Tivemos que trocar de hospital várias vezes, simplesmente porque eles não queriam mais atendê-la, dizendo que não havia nada errado com ela e que talvez ela só não quisesse trabalhar. Digo isso exatamente como um deles me disse na cara. Eu não acreditava nisso. Ela nunca foi esse tipo de pessoa e sempre havia trabalhado. Quando estudava, pegava empregos de meio período e fazia o que podia para ganhar algum dinheiro extra. Sabia que ela jamais mentiria sobre algo assim. Com o tempo, eu me desesperava ainda mais, porque à noite a situação piorava. Ela dizia que todos os músculos doíam, como se tivesse uma cãibra muito forte em cada um deles, e não conseguia aliviar, por mais que tentasse. Tentamos de tudo, até mesmo medicina herbal, mas nada ajudava. Vale destacar que durante todo esse tempo, aquela mulher continuava levando comida. Mesmo eu não podendo mais pagar porque as despesas estavam nos sufocando, ela ainda assim continuava trazendo a comida, dizendo que se eu não tivesse como pagar o aluguel, não precisava me preocupar, que ela entendia tudo isso. Eu também me sentia mal. Meus músculos ficavam muito tensos e doíam, mas não era tão grave quanto o que acontecia com minha mulher. Apesar da dor, eu continuava trabalhando, porque sabia que se não o fizesse, nos afundaríamos completamente. Sentia que, mesmo com dor, conseguia fazer minhas tarefas diárias. Bastava tomar alguns analgésicos e conseguia controlar. Em um desses dias, cheguei e vi novamente aquele sujeito, mas ele já não estava mais em cadeira de rodas nem com oxigênio. Não me entenda mal, mas ele já não parecia estar em fase terminal, apenas alguém que havia passado por uma grande cirurgia. Estava pálido, mas dava para ver que poderia se recuperar. Espero estar te fazendo entender. Achei tudo muito estranho e comentei com um colega de trabalho, e foi aí que ele levantou a hipótese de que se tratava de bruxaria. A verdade é que eu nunca acreditei muito nessas coisas. Quero dizer, eu sei que há coisas neste mundo que não podem ser explicadas, mas daí acreditar que existam pessoas capazes de lançar maldições. Isso era outro nível de fantasia que eu não estava disposto a aceitar. Falei isso para ele, mas ele insistiu, dizendo para eu não aceitar mais nada do que ela me oferecesse, fosse comida ou objetos. Também sugeriu que se houvesse algo em casa que pertencesse a ela, eu me livrasse. Não havia nenhum objeto dela na casa, mas naquela tarde ela chegou com a comida, eu agradeci e disse que não queria mais seu serviço. Ela respondeu que se fosse por causa do dinheiro, não havia com o que se preocupar, que entendia o que era ter um familiar muito doente. Quando ela me disse isso, algo dentro de mim acendeu todos os alertas. Tentei recusar novamente, mas ela não aceitou, insistiu e deixou a comida, dizendo que continuaria levando. Uma vez, com a comida em mãos, não comi, nem dei para minha namorada. Foi assim que, pela primeira vez desde que o serviço de cozinha dela começou a nos afetar, minha namorada conseguiu dormir a noite toda. O corpo já não doía e eu fiquei surpreso. Queria acreditar que era coincidência, mas depois de tudo o que passamos, em que nenhum médico conseguiu diagnosticar corretamente, comecei a repensar muitas coisas. Na manhã seguinte, notei que minha namorada estava melhor. Não muito, mas nos dias anteriores parecia que só piorava. Havia melhorado um pouco, pois já conseguia se sentar sozinha na cama. Doía muito, mas ela conseguia. Contei a ela o que meu colega havia dito. No começo, ela também duvidou. Mas depois de tudo o que envolvia a comida, começamos a acreditar um pouco mais. Só que naquela manhã, ao sair para o trabalho, encontrei aquela mulher. Ela me perguntou, quase me acusando, por que eu não tinha comido a comida que ela havia levado. Isso me surpreendeu muito, porque eu não joguei a comida fora, ela ainda estava guardada na geladeira. Ela não tinha como saber que eu e minha namorada não havíamos comido.
Eu disse que havíamos comido, mas ela insistiu, dizendo que não acreditava. Sem lhe dar mais atenção, fui embora, mas sua atitude me deixou com a cabeça fervendo. Tinha certeza de que precisava buscar ajuda o quanto antes. Mas isso não adiantou, porque quando voltei do trabalho mais tarde naquele dia, minha namorada já não estava viva. Havia um prato de salada ao lado da cama, num recipiente de plástico, como se tivesse vindo de algum lugar. Havia um bilhete que eu nunca escrevi, dizendo que eu havia mandado a salada. Fizeram investigações achando que poderia estar envenenada, mas era apenas uma salada comum. Isso não terminou ali, porque aquela mulher apareceu no velório acompanhada daquele sujeito que agora estava completamente recuperado. Agora que não estava mais tão abatido, percebi facilmente que provavelmente era seu filho. Ela só foi ao velório para zombar da minha tragédia, não para dar condolências. Uma vez longe daquele lugar, minhas dores musculares desapareceram. Sempre vou me culpar pelo que aconteceu. Mesmo na autópsia não ter dado nada, creio que aquela mulher matou minha namorada envenenada. Sempre me arrependerei, principalmente porque acredito que o mundo perdeu uma grande pessoa. Eu guardo um segredo há tanto tempo que aos poucos estou cedendo e revelando. Tenho medo do que pode se tornar, mas com a maturidade que tenho hoje, é o certo a se fazer. Também sei que meu relato é muito sério e por isso ainda relato anonimamente. Lembro-me perfeitamente que isso aconteceu quando eu era quase adolescente. Acho que eu tinha 13 anos na época. Tenho notado ultimamente que muitas pessoas parecem pensar que crianças de 11 ou 12 anos são a face da inocência, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Quando eu tinha essa idade, eu sabia que os meninos eram tão ruins, se não muito piores, do que os homens mais velhos que eles. Mas nesta época eu não estava realmente interessado em muitas das coisas que outros garotos estariam interessados. Na maioria das vezes, eu só queria ser deixado por conta própria e ficar enfiado dentro do meu quarto. Quando fui para o acampamento de verão, não tive interesse em ir para lá, mas meus pais insistiram que eu fosse. Eu gostava muito quando era mais novo, mas sentia que já havia passado desse tempo e não tinha nenhum interesse real em ir. Talvez meus pais pensaram que precisassem de um tempo extra para eles durante as férias de verão, então tive que ir forçado. Na minha opinião, foi realmente um pé no saco. Embora eu fosse um bom aluno, não gostava nem um pouco de estar perto de outras pessoas, já que na maioria das vezes me irritavam. Eu realmente não gostava de muitas pessoas e ainda sou assim. Eu simplesmente gostava e gosto de ficar sozinho. O acampamento parecia uma maneira muito ruim de passar parte das minhas férias de verão. A única coisa boa era que o acampamento ficava longe o suficiente de casa e era frequentado por pessoas do mundo todo, então eu nunca encontraria ninguém da minha escola enquanto estivesse lá. Chegando, tentei ser amigável e não ser um idiota, mas simplesmente não estava com vontade de socializar com ninguém. Há pouco mais de uma semana no acampamento, não estava me divertindo muito e também estava tendo dificuldade para dormir. Felizmente, o conselheiro que dormia na minha cabana dormia como um tronco, então conseguia me levantar e sair sem que ele percebesse. Quando voltava, eu sabia que ele ainda estaria roncando, assim como estava naquele momento. Meu Deus, naquele dia estava tão quente. Eu sabia que não conseguiria dormir por mais cansado que estivesse. Decidi que iria caminhar indefinidamente até esgotar minhas energias. E nisso não prestei muita atenção para onde estava indo. Já estive naquela floresta muitas vezes na minha vida, e mesmo no escuro não tive medo de me perder. Não tenho certeza de quanto tempo estava lá, quando comecei a ouvir um barulho.
Eu não tinha certeza do que era, mas me preocupou imediatamente. Sendo sincero, não parecia humano, e a última coisa que eu precisava era encontrar um animal selvagem por aquele lugar. Eu não tinha ideia do que era aquele barulho que eu ouvia, mas algo em meu íntimo me disse que não era bom. Como minha imaginação estava começando a me dominar, decidi tentar voltar o mais rápido possível para o acampamento. Parei enquanto voltava correndo, pois tive a nítida sensação de que se continuasse nesse caminho, nunca conseguiria voltar ao acampamento. Então encontrei uma árvore que parecia fácil de escalar e decidi subir até o topo. Achei que poderia dar uma olhada melhor ao redor se o fizesse. Não demorou muito para eu subir na árvore. De lá eu podia ver algo andando bem perto, meio que escondido. Tive que apertar um pouco os olhos para tentar entender melhor, mas quando o fiz, fiquei bastante chocado com o que vi. Eram 2 meninos do acampamento e um estava chorando, fazendo aqueles barulhos que achei não ser de uma pessoa. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas pude ver que um deles estava mais nervoso do que o outro. Eles ficaram parados alguns metros longe de mim. Não sei quanto, mas dava para ouvir algumas coisas. Percebi que um deles estava mencionando algo sobre morte e sobre seus pais. Foi quando eles pegaram e continuaram andando em direção ao acampamento. Desci da árvore e fui para minha cama, ainda pensando naquilo. No outro dia, acordamos bem cedo, como é de costume. Escovei os dentes e tomamos um café. Quase 1 hora depois, um dos responsáveis veio até nós, procurando um menino em específico. Todos dissemos que não o vimos e continuaram procurando por ele. As horas foram se passando e nada do menino ser encontrado. Então as coisas estavam ficando bem sérias. Formamos grupos de 5 pessoas e fomos pela margem do rio procurar por ele. Nenhuma hora depois recebemos a notícia de que ele havia sido encontrado sem vida nas margens do rio, que passava por uma propriedade privada bem à frente. Juro que entrei em choque ao associar o acontecimento da noite anterior com o que haviam acabado de dizer. Um outro menino acabou mencionando para a polícia que o garoto morto havia dito que iria nadar no rio quando todos estivessem dormindo. E realmente o menino foi encontrado com a roupa que ele levou para nadar. É aí que tudo acaba, pois a polícia nunca perguntou nada às outras pessoas. Fomos obrigados a voltar para casa e eu não sei porque nunca disse nada sobre o que ouvi aqueles 2 meninos falando. Eu tenho certeza que eles estavam envolvidos na morte daquele garoto de alguma forma. Acho que fiquei com medo de não acreditarem em mim ou de me acusarem de estar envolvido. Por muito tempo isso consumiu parte de mim, mas vou ser honesto, nunca demonstrei que parecesse estar escondendo algo. Esse acontecimento acabou com a vida de 2 pais com 100% de certeza. Eu queria poder voltar no tempo para fazer diferente, mas infelizmente não dá. Era dezembro de 2022, quando minha namorada Charlotte e eu estávamos dirigindo para as montanhas Pocono. Havíamos alugado um Airbnb super aconchegante e bem localizado, decorado com enfeites natalinos e com uma bela vista não muito distante de um vilarejo charmoso. Para tornar o clima ainda mais festivo, havia uma tempestade de neve prevista para aquela noite. Então saímos mais cedo para pegar mantimentos e preparar tudo na casa. Da cidade até as montanhas Pocono eram cerca de 4 horas. Paramos em um Walmart para comprar lanches e seguimos direto para o Airbnb. Entramos na estrada de cascalho que subia pelo meio das árvores e dava acesso à propriedade. A casa era cercada por floresta e tinha um grande deck com uma banheira de hidromassagem, algo que parecia muito atraente, especialmente com a ideia de usá-la durante a tempestade de neve. Havia várias decorações de Natal na propriedade, renas iluminadas
um grande boneco de neve e bengalas decorativas alinhadas no caminho que levava ao deck frontal. Fizemos algumas viagens do carro até a casa para levar tudo para dentro. A primeira impressão foi ótima. O lugar tinha uma vibe muito confortável, exatamente como nas fotos. Havia uma árvore de Natal em um canto, meias penduradas nas paredes e várias decorações menores espalhadas pela casa. O cheiro acolhedor de madeira estava presente, como se fosse uma casa no campo, embora fosse mais uma casa comum. Depois de um tempo, descobri o motivo ao ver uma pilha de lenha ao lado de uma grande lareira na sala de estar. A casa tinha 3 quartos, mas, claro, precisávamos apenas de um. Colocamos nossas malas no segundo quarto e fiz algumas verificações. Olhei a geladeira, liguei a TV para ver se havia Netflix e olhei pelas janelas. O andar superior era mais um loft com uma mesa de sinuca e alguns sofás. Já o porão era grande em relação ao tamanho da casa, mas parecia desconectado do resto do lugar. Não era um espaço mobiliado para relaxar. Era escuro, frio e parecia mais adequado para lavanderia ou oficina. Depois de algum tempo, houve uma batida na porta da frente. Corri para atender e me deparei com um homem que parecia ter uns 40 e poucos anos. Ele usava calças de moletom cinza e um casaco marrom rasgado. Ele sorriu e perguntou como estávamos. Respondi que estávamos bem e perguntei se ele era o anfitrião do Airbnb. Ele então respondeu que administrava o local com o irmão. Perguntei seu nome e ele disse que era Thomas. Thomas comentou que morava logo acima, na casa ao lado, caso precisássemos de algo. Agradeci e ele foi embora. Achei curioso que ele soubesse que eu estava com minha namorada, já que Charlotte não foi até a porta, mas talvez o irmão dele tenha mencionado isso. Já estava escuro e nevava, então ligamos o aquecimento e começamos a preparar o jantar. Coxas de frango, brócolis, batatas e pão de milho. Comemos no sofá, com as luzes da árvore de Natal iluminando o ambiente de forma aconchegante, enquanto assistíamos ao filme, O Expresso Polar. Era o único bom disponível nas plataformas de streaming. Depois do filme, fomos para o deck aproveitar a hidromassagem. Liguei todas as luzes e decorações no quintal. Estávamos aproveitando a neve cair num momento perfeito, até que as bolhas da banheira pararam e ouvimos passos inconfundíveis vindo de algum lugar da propriedade. Charlotte e eu trocamos olhares. Perguntei se devia gritar "Quem está aí?", mas ela disse que não. Os passos ficaram mais distantes até que não os ouvimos mais. Disse a ela que provavelmente era um cervo, mas no fundo, sabia que eram passos humanos. Depois da hidromassagem, fomos tomar banho antes de dormir. No entanto, a água quente durou menos de 1 minuto. Quando ficou gelada, gritamos e saímos correndo do chuveiro. Enviei uma mensagem para Marcos, o anfitrião, sobre o problema. Ele respondeu em meia hora dizendo que era estranho e que enviaria alguém para verificar o aquecedor no dia seguinte. Fomos dormir depois disso. No meio da noite, acordamos com batidas agressivas na porta da frente. Charlotte, apavorada, me sacudia. Eu disse que iria verificar, mas ela insistiu para que eu ficasse na cama e não fizesse barulho. Honestamente, fiquei aliviado. Não queria saber quem estava batendo. Foram 3 séries de batidas muito altas antes de pararem. Ficamos sentados em silêncio por alguns minutos, cochichando. Fui até a porta do quarto e a tranquei. Na manhã seguinte, enviei outra mensagem para Marcos, contando sobre as batidas. Ele parecia confuso e disse que, se acontecesse de novo, devíamos chamar a polícia. Não era uma resposta muito tranquilizadora, pois eu estava desarmado, mas fazia sentido. Quando saí para limpar a neve do meu carro, notei pegadas ao redor da casa. Lembrei-me das batidas da noite anterior e me perguntei se eram da mesma pessoa, mas aquelas pareciam frescas e havia nevado a noite toda.
Enquanto eu limpava o carro, ouvi passos e vi Thomas vindo na minha direção. Contei sobre o problema do aquecedor e sobre as pegadas. Ele disse que sabia do aquecedor e estava lá para verificar. Mostrei as pegadas a ele e ele comentou que havia gente estranha por ali, mas que eram inofensivos. Enquanto ele estava na casa, mandei uma mensagem para Marcos. Thomas já está aqui. Marcos respondeu. Thomas? O nome do encanador é Thomas? Respondi. Não, seu irmão. Ele então perguntou. O que você quer dizer com irmão? Eu não tenho nenhum irmão. No mesmo instante, meu coração pareceu parar. Numa reação rápida, corri até Charlotte e pedi que pegasse as coisas em silêncio. Arrumamos tudo rapidamente, jogamos as malas no carro e saímos de lá. Quando liguei o carro, vi Thomas se aproximando rapidamente pelo retrovisor com algo em suas mãos que não consegui identificar. Não hesitei. Acelerei e saí o mais rápido possível. Depois ligamos para Marcos e explicamos tudo, pedindo para que ele chamasse a polícia. Mais tarde ele nos informou que a polícia foi até o local, mas não encontrou ninguém. O que me assusta é saber que Thomas nos observava o tempo todo, desde o momento em que chegamos até quando estávamos na hidromassagem. Quem sabe quais eram suas intenções?